Construindo tudo para a minha glória é o título da lição 7, classe de jovens. O texto principal está em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Denis Pereira, atuo há mais de 20 anos com a Escola Dominical e com liderança de jovens e adolescentes. E é um prazer receber por aqui semanalmente professores, superintendentes, coordenadores, líderes, pastores, presidentes, dirigentes e todos que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical. Aqui no canal nós temos as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, jovens, juvenis e adultos. Temos dinâmicas, lives com comentaristas da CPAD e com professores da Escola Dominical. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp, o link está aqui na descrição. Será um prazer ter a sua participação e poder ajudá-lo também. Temos o material em PDF, comentários, slides, marcadores de página, o link também está aqui na descrição. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo. O seu comentário vale ouro e é muito importante aqui para nós. Ele aparece aqui ao lado, ao longo aqui da nossa aula, tá certo? E compartilhe o link com todo o departamento da IBD da sua igreja. Pegue lápis, revista, papel, caneta, Bíblia e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, o nosso texto em destaque, ou o nosso texto bíblico para a sala de aula está em Daniel, capítulo 4, versículos 28 ao 34. Nós vamos falar aqui sobre o orgulho, tá certo? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a soberba. Nós vamos falar sobre isso na nossa aula de hoje. Nossa gratidão a UMADEB, São Paulo, União da Mocidade da Assembleia de Deus do Belenzinho, do Belém. No último sábado, dia 30, estivemos ministrando ali a palavra de Deus num culto regional com a região central e ABCD. Gratidão a Deus pela vida do pastor Eduardo Medeiros e de todos que estiveram por ali. Um forte abraço aos irmãos. Segue a gente no Instagram, @Denis Pereira Oficial. Você conhece melhor nossa família, nosso ministério por ali também, tá certo? E o nosso WhatsApp está aí, estamos à disposição para atender os irmãos. Introdução aqui da nossa aula. Deus, em sua soberania, honra pessoas. Ele lhes dá domínio, recursos e inteligência, a fim de que venham a se lembrar dele, honrando-o e reconhecendo que tudo vem do Senhor. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Agora, o homem, é claro, muitas vezes se vê tentado a acreditar que é tudo fruto do seu esforço, do seu talento, não é? Desejando assim, achar que como ele alcançou aquilo, ele, portanto, é digno de alguma coisa, ele é digno até mesmo de adoração. Eu fico muito de olho quando pessoas começam a crescer muito, principalmente hoje com redes sociais. Pessoas crescem muito e começam a ser ovacionadas, seguidas por multidões. Eu fico olhando como a pessoa se comporta. Vou citar aqui ela, porque tem um ministério constante e consistente dentro e fora de redes sociais, a cantora Cassiane. Eu vejo na cantora Cassiane, eu vejo na Fernanda Brum, eu vejo na cantora Estela, pessoas que estão no auge do sucesso há muitos anos, mas que são pessoas coerentes com a palavra de Deus, tributam toda a glória a Deus, mesmo quando elas recebem prêmios ou quando elas estão na televisão, elas procuram sempre transferir para Deus toda a honra e toda a glória. Na lição de hoje, nós vamos tratar aí da tentação do orgulho. É sobre isso que nós vamos falar aqui na nossa lição de hoje. Tópico 1. Um homem que se tornou grande. Nabucodonosor, cujo significado é Nebo, proteja a minha fronteira, é um nome usado por 4 reis que governaram a Babilônia. Mas a palavra de Deus, ela menciona quem certamente seria Nabucodonosor II. Este seria filho de Nabopolassar, um rei babilônico, derrotou
a Assíria. Bom, esse Nabucodonosor ele se tornou rei e teve grande protagonismo no cerco e destruição de Jerusalém, de onde levou Daniel e seus 3 amigos para serem treinados na corte babilônica. Então, por exemplo, é atribuído a ele a construção dos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você já deve ter ouvido falar sobre os jardins suspensos da Babilônia, não é? Então, ele era conhecido como alguém realmente poderoso. O próprio Daniel disse: Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. Veja, Daniel reconhece que ele é grande, mas Daniel ao mesmo tempo diz: olha, foi o Deus do céu que lhe deu. A Bíblia diz que toda a autoridade ela é constituída por Deus. E não há autoridade que não tenha sido delegada por Deus, não é? Romanos capítulo 13 e versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então veja, não importa quão alto o homem pense que está, ele sempre está debaixo de uma autoridade delegada. Agora, nem todo mundo vai conseguir entender isso desta forma. Por isso, a primeira frase aqui nossa para fixar o pensamento é: quanto maior as realizações, mais humilhado deve ser o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque nós podemos alcançar lugares altos, posição de grande relevância, mas se nós não guardarmos o nosso coração, nós podemos ser dominados pela soberba, pelo orgulho, e a Bíblia também diz que a soberba precede a ruína. Bom, Nabucodonosor recebeu alguns avisos de que ele não deveria deixar o orgulho dominar o seu coração. É muito interessante isso. Antes de olhar uma atitude disciplinar de Deus sobre a vida de alguém, para que você não ache que Deus está sendo duro demais com a pessoa, para você não achar que Deus está sendo até mesmo injusto com a pessoa, olhe e você vai perceber que ao longo do caminho, Deus avisou por diversas vezes que esta pessoa deveria mudar de comportamento. É o que vai acontecer aqui com Nabucodonosor. Ele teve um sonho, aqui o primeiro aviso. Ele teve um sonho no segundo ano de seu reinado. Ele viu uma estátua composta de diversos elementos, como ferro, ouro, prata e barro, não é? E quando Daniel falou com ele, procurou deixar bem claro que, embora o reino deste monarca fosse grandioso, ele também seria temporário. Ele seria temporário, não é? Então, os poderes humanos são temporários. Pode escrever aí? Alguém escreve para nós aqui nos comentários, seu comentário vale ouro, escreve aqui para nós. Os poderes humanos são temporários. É só conferir aqui. Os poderes humanos são temporários. Só que trazendo para a nossa realidade de hoje. Vamos trazer para a nossa realidade de hoje. Há uns 5 anos atrás, o lutador de MMA, Anderson Silva, era tido como o invencível. Ele entrava no octógono de MMA. Já era considerado luta ganha. Quem é o Anderson Silva hoje? Tem uma história maravilhosa. O que é isso? Os reinos da terra, os poderes, as posições são temporárias. O único que é eterno e que o seu trono subsiste eternamente é o nosso Deus. Nabucodonosor não entendeu isso, pelo contrário. Ele olhou a posição em que ele estava e achou: não, eu cheguei até aqui. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Depois, a Bíblia não diz quanto tempo se passou, e aí ele teve esse sonho com essa estátua. Daniel mostrou para ele, deixou claro que
o reino dele seria temporário, mas ele entendeu a mensagem errada e mandou construir uma estátua grande, gigante, e exigiu que as pessoas o adorassem ou adorassem aquela estátua, não é? Que na realidade era adoração de si mesmo, tá? Era adoração de si mesmo. Neste momento é que vai acontecer, que está lá em Daniel 3, quando os amigos de Daniel, a gente não consegue uma explicação bem clara por que Daniel não estava na Babilônia, porque todas as pessoas foram convocadas a irem se prostrar e adorar essa estátua, mas Daniel não foi, e Daniel deveria estar lá, até porque era um dos primeiros ministros ali do reino, tinha muita relevância no reino, muita importância, mas ele não estava. Provavelmente ele estivesse doente, é a justificativa mais plausível, porque se ele estivesse viajando, ele teria que retornar, afinal de contas, todas as pessoas foram mandadas ir até lá, né? Então, provavelmente, mas enfim, Daniel não está aqui, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão, e é aqui que vai acontecer o milagre da fornalha de fogo ardente, quando eles são colocados dentro desta fornalha e, milagrosamente, o homem que os joga para dentro, os homens que os jogam dentro da fornalha, eles morrem só com o calor do fogo, mas esses 3 jovens caem dentro da fornalha e de repente Nabucodonosor toma um susto e ele olha dentro da fornalha e fala: não lançamos 3 homens, mas eu vejo 4 e o semblante do 4 é como o semelhante ao filho dos deuses, e ele manda que eles saiam de dentro da fornalha, e eles saem de lá de dentro da fornalha e não tem sequer cheiro de fogo nas roupas deles, ok? Então Deus está mais uma vez mostrando que todo o poder pertence a Deus. Todo o poder pertence a Deus. Nabucodonosor, depois disso, ele até faz um decreto dizendo que todas as pessoas adorassem o Deus dos hebreus. Olha o que ele diz aqui, ó, capítulo 3, versículo 28. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou seus servos que confiaram nele e mudaram a palavra do rei, excederam os seus corpos para que não servissem, nem adorassem a qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, eu faço um decreto que todo povo, nação ou língua que falar qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja cortado em pedaços e suas casas feitas em monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar desta forma. Mas estas palavras de Nabucodonosor não significaram que ele estava reconhecendo Deus como único Deus, não é? Nós estamos falando aqui de sociedades e culturas politeístas, então eles estavam sempre à procura de um novo Deus para cultuar, certo? Então, o que nós vamos perceber na continuação da história é que o Deus dos hebreus, o Deus de Sadraque e Abednego, para Nabucodonosor era apenas mais um Deus, só que a história não funciona muito bem desse jeito. Muito certo? Tópico 2, os avisos de Deus. Lembrando a você, se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário que vale ouro, que é muito importante para nós, Os avisos de Deus, olha, já teve 2 avisos, agora o terceiro aviso. Nesse aqui, lá em Daniel 4, o rei teve um sonho que também foi interpretado por Daniel. Esse sonho aqui de Daniel 4 é aquele que ele não quer contar para ninguém e diz que vai matar todo mundo. E aí Daniel entra na presença do rei, pede um tempo, fala para Arioque, o chefe da guarda, ó, fala para o rei dar um tempinho aí que eu vou lá. Ele chega lá e fala: rei, espera um pouquinho aí. Ele volta para casa, ora com seus amigos, clama ao Senhor com seus amigos e Deus dá a ele o sonho e a interpretação. O sonho era mais ou menos isso aqui, ó, uma árvore enorme e forte, crescia até chegar ao céu. Não faltavam folhas nem frutos nessa árvore e havia sustento para todos debaixo dela. Até os animais do campo, as aves do céu estavam abrigados nela. Entretanto, nesse mesmo sonho, um vigia, um santo,
descia do céu e determinava uma desorganização na ordem estabelecida, mandando derrubar a árvore, afastar todos que nela se abrigavam, espalhando seus frutos, e só o tronco e as raízes seriam preservados. Tá? Então veja, Deus está dando aqui para Nabucodonosor mais um aviso do que ele vai fazer. Mais um aviso do que ele vai fazer. Aí é interessante, olha só que interessante, por isso que a gente tem que ler a Bíblia com atenção. Daniel começa falando de árvore, 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 árvore. E esteja, versículo 15, sua porção com os animais na grama da terra. Ele está falando de árvore. No 16 muda a conversa. Aí ele diz assim, ó, mude-se o seu coração de homem, seja-lhe dado o coração de um animal, e 7 tempos passem sobre ele. Então, o que é que Deus está aqui mostrando? Que o coração deste homem deveria mudar. Que o pensamento deste homem deveria mudar em relação a Deus. Mas o que acontece é o contrário. O coração de Nabucodonosor se torna cada vez mais soberbo, se torna cada vez mais cheio. E aí o que Deus estava aqui determinando é que Nabucodonosor passaria por uma experiência de humilhação, para que ele então reconhecesse que é Deus que ordena todas as coisas, que tudo vem do Senhor, que tudo é do Senhor, é tudo dele. Daniel até procurou falar para ele, olha, veja, cuidado, não deixe que, não se perca aí no meio, não é? Do teu coração. Daniel tenta falar para ele, olha aqui o versículo 27, seja meu conselho aceitável a ti, interrompe os teus pecados pela justiça e tuas iniquidades mostrando misericórdia ao pobre, se isto pode ser um alongamento de tua tranquilidade. Mas Nabucodonosor estava com seu coração completamente tomado pelo orgulho, pela arrogância, pela soberba. Então depois de um ano, isso aqui vai acontecer. Aquele rei que tinha vencido batalhas, aquele rei que tinha crescido aos olhos dos homens, esse rei, ele foi tirado de entre os homens e ele foi humilhado. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes, mas ele abate os soberbos, não é? Então eu dei aqui o exemplo do Anderson Silva, e nós temos aí outros exemplos, outras pessoas. Neste último mês, uma cantora brasileira, que eu não vou citar nenhum nome, ela fez propaganda de que alcançou o topo do mundo. Alcançou o topo do mundo, a música dela no Spotify bombou, e ela estava se achando quando de repente começou a surgir um monte de notícias e de provas de que na verdade esse número todo que ela alcançou não é na verdade tudo isso, não é tudo isso não, na verdade é toda uma trama por trás e tal. Então assim, Deus abate os soberbos, ele exalta os humilhados. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo ele vos exalte. Então Deus exalta os humilhados, Deus levanta do monturo, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós precisamos aprender, onde quer que chegarmos, é tudo por ele, para a glória dele. Falando aqui de uma maneira prática, não é? Nesse último final de semana, por bondade de Deus, no dia 30, olha o que aconteceu comigo. Eu prego há mais de 20 anos. E neste último final de semana aconteceu algo extraordinário comigo. Porque eu preguei sábado, dia 30, eu preguei na sede do Belenzinho, em São Paulo. Gente, é o sonho de todo pregador. Eu frequento aquele ambiente há mais de 20 anos. E por bondade de Deus, no último sábado, eu estava sentado
no altar daquela igreja e pude ministrar a palavra de Deus naquele lugar. No domingo, eu ministrei na sede da minha igreja, aqui em Campinas. Lá em São Paulo é o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor Wellington Júnior, pai e filho. Aqui em Campinas, pastor Paulo Freire, que é filho do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Ele é meu pastor presidente. E no domingo à noite eu ministrei aqui na sede da nossa igreja. Mas tem algo entre estas duas grandes e maravilhosas oportunidades. Sábado à noite, eu preguei no Belenzinho. Domingo à noite, preguei na sede da De Belém, Campinas. Mas domingo de manhã, eu estava na sala de aula, na minha igreja, dando aula para 9 adolescentes. Então, o nosso coração, e é nisso que nós precisamos entender quando a Bíblia fala assim, ó, enganoso é o coração do homem. Sabe, muitas vezes a maneira de evitarmos que o orgulho tome conta do nosso coração é nós nos voltando para nossas raízes, é nós nos lembrando de quem somos de fato. Então, não importa o tamanho da oportunidade, deve nos alegrar, é claro, deve nos trazer uma alegria, até mesmo um encantamento. Eu fiquei maravilhado, mas tudo é para Ele. Se eu deixar isso tomar conta do meu coração, já era. É tudo para Ele. Foi Ele que nos levou, foi Ele que deu a oportunidade, a glória é toda dele, gratidão a quem me deu a oportunidade. É como se você fosse esvaziando, entendeu? É como se o nosso coração fosse essa garrafa e conforme nós vamos alcançando coisas, conquistando lugares, conquistando oportunidades, esse orgulho, ele vai enchendo, ele vai enchendo. Se você não distribuir isso, essa glória, melhor dizendo, se transforma em orgulho. Quando é que a glória se transforma em orgulho? Quando tudo que você recebe, quando os aplausos que você recebe, os abraços que você recebe, as aprovações que você recebe, as oportunidades que você recebe, você guarda tudo para si. E aí você começa a achar, cheguei aqui porque eu sou bom, cheguei aqui porque eu sou tal. Então, esta glória que Deus lhe deu, esta oportunidade que Deus lhe deu, ela vai se fermentando no seu coração e vira orgulho. Mas como evitar isso? É pegando esta glória e distribuindo ela. Primeiro entregando para Deus, dizendo que a Ele seja a glória, o louvor, agradecendo a Ele por permitir que um vaso tão frágil como eu pudesse chegar a tais lugares. Outra coisa, distribuindo agradecimento, gratidão por poder receber uma confiança tão extraordinária. Quando a gente faz isso, dando a Deus a glória, agradecendo as pessoas à nossa volta, nós vamos esvaziando isso aqui. Não precisa ficar completamente vazio. Nós temos que ter uma maturidade espiritual também para reconhecer o esforço, o trabalho, o estudo, mas nada que contamine o nosso coração e transforme estas oportunidades em motivo de orgulho. Não devemos nos orgulhar. Ser gratos sim, nos alegrar sim, nos surpreender sim, mas nós não devemos permitir que isso seja transformado em orgulho no nosso coração. Maravilha? Tópico 3. Você já se inscreveu no canal? Inscreva-se, ative as notificações. Não se esqueça que tem o quadro Fala Professor daqui a pouco e a dinâmica desta aula eu posto ao longo da semana. Por isso é importante você ativar o sininho de notificações a hora que entrar a dinâmica. O YouTube avisa você. Tópico 3. O preço do orgulho. Então, por que é que Deus vem dando aviso a Nabucodonosor? Para que ele faça uma escolha. Então, tipo assim, e aí? Qual que é a tua escolha, certo? Bom, o rei sequer terminou o que estava dizendo, quando uma voz vinda do céu declarou que naquele momento o rei seria julgado. O rei seria julgado naquele momento. O homem que exercia todo o poder na Babilônia agora se encontrava sem seu intelecto e sem sua glória real. Então, quem comia os melhores pratos e nos melhores pratos, agora está comendo do chão. Agora está comendo como um animal. Vale lembrar novamente que Deus não o julgou sem antes lhe dar os avisos necessários. Então,
nada é para a nossa glória. A nossa vida é transitória, gente. É transitória, não é? Então, o rei Nabucodonosor teve que aprender que o futuro do cenário mundial não dependia do que aquele rei faria, e sim do que Deus havia ordenado em sua soberana vontade. Vamos fazer aqui um paralelo com a situação que nós vivemos no Brasil hoje. Evidentemente, estamos diante de um período de eleições e nós sabemos que está polarizado esquerda-direita, e o candidato da direita tem mais a ver com os valores e princípios que nós cremos e que nós valorizamos. Ok, mas eu vou dizer que ele não é a salvação para o Brasil. Homens falham, homens erram, homens se corrompem. Então, como cidadão, eu tenho que ter esperança no Brasil. E me parece não. Como disse o pastor José Wellington Júnior, nós não podemos ficar em cima do muro, certo? Não podemos ficar em cima do muro. Então, como alguém que defende os valores que eu acredito serem melhores, e não só serem melhores para mim como cidadão, mas eles são valores e princípios de acordo com a palavra de Deus, e que creio, sim, que são os melhores para a nossa sociedade, estes princípios, não é? Família, liberdade, enfim, segurança, saúde, educação, enfim. Então, é claro que eu acredito que a melhor opção é a opção da direita. Mas como cristão e como igreja, a nossa esperança precisa ser colocada unicamente em Jesus Cristo. A igreja não pode, a igreja precisa tomar esse cuidado, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, assim, é um perigo quando nós começamos a colocar alguém em uma posição que só pertence a Deus, ok? Então, como cidadãos, presidente, legal, vamos lá. Mas como crentes em Cristo Jesus, nossa confiança, nossa esperança tem que estar unicamente em Deus, certo? Agora, Deus é um Deus de misericórdia, não é? Então, Deus abateu, Deus humilhou, mas Deus também levantou aquele rei e o fez entender que Deus é o Deus que humilha, mas Deus também é o Deus que exalta. Aliás, para quem acha que Deus não humilha ninguém, nunca leu a história de Nabucodonosor. Ai, Deus não humilha, Deus não joga. Vai nessa, nunca leu. Aí, quem começou todo soberbo termina dizendo no versículo 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei dos céus, cujas todas as obras são verdade, seus caminhos juízo, e aqueles que caminham em orgulho ele é capaz de humilhar. Então, que a gente guarde isso no nosso coração e que a gente entenda que Deus não brinca de ser Deus e que a glória que é dele, ele não a divide com ninguém. Por isso, quanto maiores forem as oportunidades e realizações de nossas vidas, maior deve ser a nossa transferência de toda a honra e de toda a glória para Deus. Maravilha, professores da Escola Dominical, muito obrigado por nos acompanhar. Calma aí que agora está chegando o quadro Fala, Professora. Vamos assistir aí a pergunta do professor Keiver de São Paulo, que mandou sua pergunta para participar aqui do quadro Fala, Professor. Vamos assistir? Fala, professor. Aqui é o Keiver, irmão Keiver, aqui do Jardim São Luís, São Paulo. Professor, tem uma pergunta. O que fazer quando os adolescentes querem ir para a escola dominical, mas não querem ir para o culto? O que devemos fazer? Qual decisão tomar, professor? Me ajuda aí. Que Deus abençoe. Muito obrigado, meu querido professor Keiver, por sua participação. Um abraço à sua igreja, um abraço à sua classe, a todos os seus alunos. Muito bem, vamos lá. O que fazer? Bom, primeiro eu peço a você e a todos que nos assistem que façam uma leitura
dos comportamentos hoje. Preste atenção, é preciso olhar além da sua sala de aula. Deixa eu fazer aqui algumas perguntas. Como é o culto de quinta-feira na sua igreja? Como é? Na maioria das igrejas, o culto de quinta-feira, para ter uma boa participação da igreja local, ele tem que ser um evento, quase um congresso. O que é isso? Mudança de comportamento. Há 20 anos atrás, todos os cultos na igreja eram extremamente frequentados. Não tinha cartaz de festa, essas coisas não tinha. Há 30 anos atrás. Hoje, os cultos têm que ser um evento. Então, como que é o culto de quinta-feira na sua igreja? Outra pergunta. Como é a participação dos obreiros da sua igreja na escola dominical? Você sabe que adolescente presta atenção em tudo? Será que os obreiros da sua igreja são alunos, todos eles da escola dominical, ou só os que dão aula? Pensa nisso. Terceira pergunta. Nesta equação, como é a participação dos pais? Será que esse comportamento que você está dizendo de adolescentes, na verdade, não é reflexo do comportamento dos pais? Gente, os adolescentes hoje crescem escutando os pais falarem assim: domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Então está se estabelecendo em nosso meio, a nível de Brasil, um novo tipo de comportamento, que é esse comportamento. Bom, se eu vou na igreja na ceia no sábado, então eu não vou no domingo. É por isso que os cultos de departamento... Outra pergunta. Os cultos de departamento da sua igreja como são? A igreja vai? Ou só vai os adolescentes? Ou só vai os jovens? Ou só vai as crianças? E o pastor tem que ficar implorando: irmãos, vem pro culto dos jovens, vem pro culto das crianças, dos adolescentes, por favor. Na maioria das vezes, você tem que convidar 50 grupos de fora, porque senão o seu grupo vai ficar sozinho na igreja. É preciso fazer uma leitura desse ambiente. Por isso que muitas igrejas, ao invés de ter um culto de adolescentes por mês, ele tem um encontro de adolescentes semanal, às vezes durante a semana, ou mesmo no sábado, num anexo da igreja, numa sala da igreja. E, periodicamente, trimestralmente, semestralmente, eles fazem um culto com a igreja toda, com presença de convidados. Exatamente por quê? Porque mudou o comportamento. Se você faz culto uma vez por mês, só vai os seus adolescentes, para não ficar só eles, você tem que chamar um monte de igreja e vira aquele negócio de cooperação de um lado para outro. Mudança de comportamento. Não é necessariamente um problema. É uma mudança de cultura. É uma mudança de comportamento. Nós estamos sendo influenciados por igrejas americanas e por comunidades no Brasil, que no domingo ou tem um culto só de manhã, ou 2 cultos. E as pessoas falam assim: bom, se eu já fui no culto amanhã, então não vou no culto à noite. Então, eu quero que você faça essa leitura do ambiente, e a conclusão que você vai chegar, com certeza, é que o comportamento dos adolescentes é reflexo de um comportamento que eles estão enxergando na igreja como um todo e dentro de casa. Ok? Então, primeiro, faça essa leitura. Segundo, agradeça a Deus e fique feliz e aproveite ao máximo o tempo que você tem com eles, abraçando, orando por eles, orientando. Quanto menor é o tempo que você tem com eles, maior tem que ser a sua presença e a sua influência sobre a vida deles. Eu sei que você não está fazendo isso, nem você, nem outros irmãos que têm essa situação. Eu tenho ela na minha igreja. Mas, por favor, não fique triste com a situação. Claro, fique triste, mas não mostre para eles. Porque nós sabemos que eles precisam estar lá. É importante eles estarem lá. Mas, ao mesmo tempo, louve a Deus por cada minuto, cada segundo que você passa com eles. E como que a gente resolve? Bom, se concluímos que é uma questão maior do que só a classe dos adolescentes, significa que essa é uma questão que a igreja precisa resolver juntos. Então talvez nós precisamos começar lá do pastor, conversando com ele e perguntando a ele, ao meu pastor, ao seu pastor: pastor, o senhor está vendo isso? Como que a gente pode resolver? Você pode levar soluções para o seu pastor, de repente o seu pastor até tem soluções, mas ele está esperando que pessoas se aproximem dele, porque esse é um trabalho para a igreja toda, já que reflete um comportamento
da igreja toda e não meramente só na sua classe de adolescentes. Eu acredito que a partir do pastor, do comportamento de todos os obreiros, do comportamento de toda a liderança é que pode mudar. Caso contrário, este é um tipo de comportamento que veio para ficar. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.